bom dia a todos. Mais uma vez, agora na segunda sessão do nosso plantão de dúvidas da CAEM, onde a gente está trazendo os nossos consultores credenciados para tirar as dúvidas, cada um com a sua especialidade, mas trazendo a oportunidade às escolas filiadas de terem como dirimir pequenas dúvidas ao vivo com os especialistas. Semana passada estivemos com a Midiane Nascimento, que faz a parte de finanças, né, especializada em BPO para as empresas. E hoje a gente vai falar de mídias digitais com o nosso querido Rayan da Music Leads, né? É uma alegria poder tê-lo aqui conosco, agradecendo mais uma vez a disponibilidade de estar conosco, né, ao vivo aqui e para poder falar com vocês, tirar dúvidas e tudo mais. Estamos gravando para que no futuro próximo, quem não pôde estar conosco, abra aqui e também participe e fique sabendo das novidades e de todas as informações que Rayan está compartilhando aqui conosco. Bom dia, Rayan, muito obrigada mais uma vez. Bom dia, Valéria. Bom dia, pessoal. Todo mundo que está assistindo aí. Agradeço demais o convite, Valéria. Espero poder contribuir. Ah, é muito bacana mesmo. Eu sei que essa época do ano é uma correria, né? A gente, Exatamente. nossa, eu vou te contar, eu tenho visitado algumas escolas por aí, tá todo mundo pilhado, a maioria ainda está fazendo as suas audições, né? Até o dia 20, 20 e poucos. Então, o pessoal está assim muito plugado e ansioso com, vamos falar assim, com os eventos do final de ano e depois ansiosos pelas férias também, né? Então, o pessoal está em contagem regressiva para dar um break aí, e poder descansar um pouquinho, né? Exatamente, É exatamente. isso Tem que ter aí. o descanso, né? E você também vai descansar um pouco, Rayan? Olha, mais ali aquele emendo ali que tem no fim do ano mesmo, né? Ali do Natal até o Ano Novo. Mas fora isso aí, a gente vai estar trabalhando. Enquanto, Olha, enquanto, então nós enquanto estamos tiver, no mesmo barco. Todo mundo fala, e enquanto aí, tiver como é que escola vai ser? Eu aberta, falei, entre o Natal e o Ano Novo, eu espero que não tenha nenhum imprevisto aí para a gente resolver, né? E aí a gente fica em off. Mas, logicamente, que qualquer coisa a gente está disponível aqui. É isso mesmo. isso aí. Bom, mas vamos lá. Eu vou começar eu mesma com algumas questões, né? O pessoal às vezes entra, você sabe como é que é, vai entrando e tudo mais. Mas eu achei muito interessante outro dia que eu estava numa escola e eu gostaria de saber sua opinião a respeito. Tá. Essa escola, ela contratou uma pessoa para fazer filmagens. Então, vai lá na escola dela, capta, material, conteúdo, edita e depois solta para uma agência, divulgar, fazer as, as divulgações necessárias, né? Enfim. Qual é o papel da Music Leads hoje? O que que ela faz, o que que o Ryan faz e oferece? Hoje, o nosso trabalho principal, as escolas nos contratam para ajudar na parte de matrícula, né? O que a gente faz é gerar demanda para a escola. Então, a gente sabe, né, que o processo de vendas, ele tem normalmente, né, a gente categoriza o processo de vendas como um funil, né? Então, você tem lá o topo do funil, o meio e o fundo do funil. O que a gente faz é estar sempre buscando não deixar esse topo do funil esvaziar, né? Então, se tiver gente entrando em contato o tempo todo com a escola, gente chamando no WhatsApp, gente mandando e-mail, gente ligando no telefone, né? Automaticamente essa escola também vai ter gente se matriculando, né? Então, nosso trabalho é esse, é fazer com que a escola tenha demanda para que ela possa também ter matrícula. Além dessa geração de demanda, a gente também acompanha, né, esse processo todo do funil. Então, a gente auxilia com treinamentos de venda, a gente vê onde tem pontos, né, talvez gaps ali na escola, onde possa estar melhorando para que esse processo de aquisição de clientes possa ser mais efetivo, né? Então, a gente realmente busca, né, não só gerar o lead, a gente busca ter esse acompanhamento para que a escola de fato tenha um bom aproveitamento desse lead que foi gerado.
Na realidade, também eu acredito que deixa a Music Leads faça uma análise de material, de conteúdo, como deve ser colocado. Você faz esse tipo de intervenção ou de interação com as escolas? Sim, 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 com certeza, com certeza. A gente analisa as redes sociais, a gente analisa o site, a gente dá direcionamento de conteúdo. Para algumas escolas, a gente até cria roteiro de vídeos para ela estar gravando. Então, você Então, a também gente... poderia, a Music Leads também poderia estar disponível para ajudar a geração de conteúdo, ou pelo menos direcionar. Isso, direcionamento. Direcionamento, sim, com certeza. O que a gente não faz é a parte ali realmente de mão na massa, de editar um Geração do vídeo. conteúdo em si, né? Isso, é editar um vídeo ou editar uma imagem, essa parte a gente não faz, por enquanto, pelo menos. Mas o Aham, direcionamento, com certeza. ótimo. E qual você acredita que hoje é a maior dificuldade das escolas, com relação à divulgação do seu diferencial, do seu conteúdo, ou seja, da exposição das escolas? O que que você percebe? Nosso mercado, querendo ou não, ele é muito amador, ele é imaturo, né? O que que você percebe de dificuldade, assim, da maioria? É, em relação à geração de conteúdo, isso. É geração de conteúdo. Depois a gente Olha, pode falar de outro, mas no primeiro momento, geração de conteúdo. olha, eu acredito que seriam duas coisas principais, Valéria. A constância. Então, muita escola, ela até gera conteúdo. Eu vou colocar aqui em três coisas. Então, a primeira seria a constância. Então, algumas escolas até geram conteúdo, mas tem um espaçamento muito grande entre esses conteúdos, às vezes uma vez por semana, por exemplo, né? Se esse for o máximo que a escola consegue, tá ok, né? Então, o ideal é sempre você fazer o conteúdo o máximo de vezes que você puder, né? Então, se o que você consegue é uma vez por semana, tá tudo certo, não tem problema, né? Mas essa constância, né, é uma coisa que eu vejo uma certa dificuldade. Outra coisa é ter alguém para isso, né? Então, muitas vezes a escola ela faz ali conforme dá, então às vezes depende do professor criar algum tipo de conteúdo. Aí a gente sabe que às vezes é difícil cumprir essa demanda, né? O professor não grava vídeo, às vezes não tira foto, né? Então fica às vezes dependente disso. Ou da secretária ali mesmo ter um tempinho livre para ir lá e gravar um vídeo, fazer alguma coisa assim, né? Então esse é um outro gargalo que eu vejo. E daí em terceiro lugar seria talvez essa questão realmente de por não ter daí alguém que vem derivado daí desse segundo ponto, né? Por não ter alguém focado nisso, ela também não tem ideias do que fazer, né? Então, quando sobra esse tempinho para gravar alguma coisa, não sabe muito bem o que fazer, o que gravar, o que postar, né? Então, eu acredito que esses seriam os três principais gargalos que eu vejo aí em relação à produção de conteúdo. Ah, tá. Ó, a constância é realmente, né, você tocou num ponto é, forte aí que a gente sabe. Então, por exemplo, ao invés, se for uma vez por semana, como você falou aqui, tudo bem, né? Se é o que pode, é o que pode. Sim, Mas ter aquela constância de, por exemplo, toda quarta-feira vai ter conteúdo novo, né? exato. Que seja, né? Sim, Mas exatamente. existe uma programação, que é uma dificuldade das escolas, a disciplina, né? Estar assim realmente comprometido. E a qualidade dos vídeos, porque ontem eu estava falando com essa diretora e ela falou que assim, ela contratou essa videomaker para ir lá, então às vezes duas, três vezes por semana, para gerar conteúdo e quando tem alguma coisa especial, mais vezes até. E ela entrega um vídeo já editado, bonitinho, né? Ou seja, uma filmagem mais profissional. O quanto Certo. você acha que isso impacta? O quanto isso faz de diferença na divulgação de um material, tanto para o aluno em si que está olhando aquela escola, como para o posicionamento da escola no mercado? O quanto um vídeo profissional de um vídeo feito com o celular de qualquer jeito, ou seja, com boa intenção, mas, enfim, que faça a diferença? O quanto você acredita que isso impacta? Olha, na minha visão, acima de tudo, acima até de qualidade ou de qualquer outra coisa, o conteúdo ele é o mais importante.
Então não Tá. adianta também ele ter uma mega estrutura, ser super meditado, ser super bem filmado, ter um áudio excelente, mas a pessoa fica 2 segundos ali e sai do vídeo. Não adianta nada, né? Então, antes de você pensar em o que você vai usar para gravar, como que você vai gravar, você tem que gastar tempo principalmente no o que você vai gravar, que conteúdo, o que que você quer transmitir, que mensagem que você quer passar, né? Então esse é o primeiro ponto. Depois, a qualidade ela importa muito, com certeza importa muito. É, a gente, né, Valéria, a gente, o ser humano, ele é muito visual, né? Então, e o Instagram, pô, o Instagram é uma rede totalmente visual, né? E as pessoas percebem isso, né? Querendo ou não, essa qualidade de vídeo e essa qualidade de áudio, por exemplo, ela impacta nessa percepção de valor da pessoa que está do outro lado, né? Percepção de valor que eu digo real mesmo, né? Da pessoa até achar que às vezes a escola ela é mais cara, por exemplo, só por conta dessa qualidade de vídeo, qualidade de áudio que está sendo transmitida ali, né? E dizendo isso, eu não quero também que, sei lá, você que está assistindo aí do outro lado, se você às vezes não tem o melhor celular do mundo ou qualquer coisa do tipo, não deixe de produzir conteúdo também por causa disso, né? Porque às vezes pode acontecer, a pessoa fala assim, ah, eu não produzo conteúdo porque o meu celular não é tão bom assim, porque eu não consigo gravar vídeo tão bem assim, né? O importante é tentar começar de alguma forma e depois você vai melhorando, né? Você não vai começar do topo logo de cara, né? Então, começa a gravar ali com o que você tem e, e tem que pensar nisso também como investimento, né, Valéria? Você tem um celular bom, Sem alguma coisa para dúvida. gravar com uma qualidade melhor, né? Um microfone, alguma coisa nesse sentido, porque realmente é, o Instagram tá aí já faz um tempo, né? Então, assim, já não é mais aquele negócio que as pessoas olham e ficam pensando, nossa, será que vai sumir? Será que não vai? Né? E o vídeo, querendo ou não, você sempre aproveita. Se o Instagram daqui a um tempo sumir, você tem o TikTok, você tem o YouTube, né? Então essas coisas, né, de gravação de vídeo, você investir em equipamento de gravação de vídeo, de áudio e vídeo, realmente não vai ser um desperdício, né? Algo que de alguma maneira você vai estar sempre usando. Perfeito. Então, vamos falar assim, de coisas que você destacou bastante. A importância da constância, mais do que uma qualidade de vídeo, o conteúdo se torna importante. Então, pegando essa ponte aí de conteúdo, você acha que é bacana ter uma historinha, ou, por exemplo, fazer uma campanha assim, esse mês a escola vai focar, ela quer divulgar vagas de violão. Então, fazer uma campanha em cima do violão, ou fazer uma campanha múltipla de matrícula, ou seja, o que eu quis dizer existe contar uma historinha ou focar alguma coisa específica ou uma campanha mais generalizada, só institucional da escola? Qual é o seu olhar sobre isso? O que Os, funciona mais? os dois são importantes. Os dois são importantes. Por exemplo, campanhas institucionais, campanhas de branding, elas são interessantes para você se posicionar, né? Para você ter, você expor os valores da escola, por exemplo, você mostrar a estrutura, falar sobre metodologia, por exemplo, né? São conteúdos interessantes para você, quem sabe, estar mandando para possíveis alunos, não, né? Então, aquela pessoa que manda mensagem querendo saber mais sobre a escola, tudo mais, esse tipo de conteúdo é um vídeo que você pode mandar para essa pessoa, por exemplo, né? Agora, pensando em conteúdo, conteúdo de fato, né? Pensando em conteúdo aí para tentar gerar engajamento, gerar visualizações e tudo mais, o conteúdo ele sempre tem que ser criado pensando no outro, né? Em quem vai assistir, né? Então, você tem que pensar, pô, quem que é meu público-alvo, né? Quem que é o meu cliente ideal? Quem que é o meu aluno? Quem é a pessoa que eu quero atingir? Né? Então, você fala assim, pô, eu quero, sei lá, eu quero matricular é, eu quero aumentar aqui as turmas de musicalização infantil, né? Por exemplo. Então, quem que você quer atingir? São pais e mães, né? Aí você pode tratar, por exemplo, sei lá, de problemas. Que problemas que pais e mães enfrentam? Ah, sei lá, crianças utilizando muito tempo o celular, uso de telas, videogame, computador, esse tipo de coisa, né? Então, passarem bastante tempo em frente às telas. A gente sabe que essa questão de passar muito tempo em frente às telas gera vários problemas.
né? Eu já vi, como eu tenho um filho pequeno, eu procuro sobre essas coisas, né? Exato. Então, você vê lá que tem, às vezes dificulta fala, cognição, socialização. Tem alguns casos até que está associado com obesidade. Enfim, tem vários problemas que o uso contínuo de tela pode trazer para uma criança. Então, o que que você pode fazer no conteúdo? Se abordar esse tema e depois você trazer a aula de música como uma possível solução, né? Que é um tipo de conteúdo que eu chamo de problema-solução. Né? Você levanta primeiro um problema e depois você traz a solução. Exemplo, a pessoa começa lá, o dono da escola de música, professor, que seja, começa o vídeo, por exemplo, assim: você, pai e mãe, tem dificuldade em fazer seu filho largar o celular? Passar menos tempo em frente às telas, os videogames e tudo mais? Você sabe os problemas que isso pode causar? Isso pode dificultar isso. Mas isso não é um problema exclusivo seu. Vários pais e mães que a gente atende aqui na escola já tiveram esse tipo de problema. E hoje as aulas de música ajudaram com isso. Né? Então você fala sobre um problema comum que o seu público-alvo vai se identificar e depois você traz a solução, que é o que você oferece, né? Então você não é um vídeo, aquele vídeo falando assim, olha, vem fazer aula de música e tal. Vazio. Exatamente. Você tenta realmente trazer um conteúdo que conecte com a pessoa que está do outro lado, né? Esse é um tipo de conteúdo estratégico, né? Realmente que a gente chama. Muito bacana. Realmente chamar de conteúdo que tem conteúdo mesmo, né? Isso Exatamente. trazer uma informação pertinente, né? Como você falou, eu levantei a dor e levantei a solução. É Perfeito. muito bacana essa sua colocação, muito útil mesmo. Qual é o valor de um vídeo orgânico hoje para você? Como é que você enxerga, por exemplo, depoimento de alunos satisfeitos? O quanto isso é relevante, o quanto isso funciona para impactar quem está assistindo? Olha, depoimentos, né? A gente chama ali nos gatilhos de prova social, é, são um dos gatilhos mais fortes que tem, né? Relacionado à compra. Então, por que aquilo, né, Valéria? Uma coisa é eu falar bem da Miss Leads, né? Tipo assim, eu sou suspeito para fazer isso. Então, logicamente, claro que eu vou falar bem. Outra coisa é uma escola que eu atendo falar bem de mim, né? A pessoa que está do outro lado vai ter uma outra percepção, né? Então, mesma coisa da escola. A escola, ela falar bem de si mesma, de certa forma, para o cliente que está do outro lado, ele sabe que isso vai acontecer, né? A escola não vai falar mal de si mesma. Então, quando aparece clientes, né, alunos falando bem da escola, falando de como se desenvolveram, de como que gostam de estar ali, como que aquele ambiente é familiar, como aquele ambiente é legal, como eles fizeram amizades ali, como aquilo mudou a vida deles, isso com certeza soma muito, né? Porque, como eu falei, a pessoa é aquela ideia do restaurante cheio, né? Você passa ali, você tem uma fila, um restaurante cheio, né? Você vê sempre, né, a gente, eu e minha esposa, que quando a gente vai às vezes para alguma cidade fora, quando tava indo a Caim mesmo, em São Paulo, no ano passado, não esse ano, na verdade, né? Daqui a pouquinho, ano É passado, que né? Esse parece ano que ainda. já acabou, né? Quando tava em julho e à noite eu ia sair com meu amigo para comer alguma coisa, uma das primeiras coisas que eu olhava eram as avaliações dos restaurantes. Porque eu não conhecia nenhum, né? Então eu achava, procurava lá hamburgueria. Aí eu ia lá, olhava as avaliações, pô, gente falando bem, e falava, pô, deve ser bom, né? Aí a gente ia lá. Então essa questão das avaliações, ainda mais, como você falou, é bem importante ter os vídeos no Instagram, mas uma recomendação forte que eu deixo aqui é se preocupar também com o Google Meu Negócio da escola, né? Porque lá são avaliações, digamos assim, que as pessoas de fora enxergam bastante como orgânicas mesmo, né? Certo. Quando você tem as avaliações, você tem esses depoimentos em vídeo dentro do Instagram, a pessoa do outro lado, ela sabe que você não vai postar um depoimento ruim, falando mal da escola, né? Porque o Instagram é teu, né? Você pega o vídeo e você posta o que você quer, né? Já lá no Google Meu Negócio, não. Qualquer pessoa pode ir lá e fazer uma avaliação. Então a pessoa, ela tende a enxergar como algo um pouco mais verdadeiro, né? Então, se ela vai lá e vê realmente pessoas falando bem, votando, colocando as estrelinhas ali e tudo mais, é algo realmente que faz bastante diferença. E eu vejo que muita escola acaba negligenciando isso daí, né? É Acaba não olhando verdade. muito.
ter às vezes avaliações negativas lá e não respondem. Né? Isso é super importante fazer. Se alguém vai lá e fala alguma coisa que não gostou da escola, é importante que a escola vá lá e responda, né? Para não passar essa impressão de que, tipo assim, ah, você não tá nem aí, é aquilo ali que a pessoa falou, é aquilo mesmo, né? Você concordou com aquilo ali, você tá fingindo que não tá vendo. Mas, como eu falei, as pessoas que estão procurando, elas vão estar lendo, né? Então é É. muito importante ficar de olho nisso daí. Deixa eu fazer um comentário que outro dia foi uma situação muito interessante que eu presenciei de uma avaliação Google do Google, né, para um comércio em si, de uma pessoa que não era da região, ou seja, em português, claro, um Zé Mané foi lá e fez um comentário ruim. Nossa, isso é cruel, porque se a pessoa É não é cruel. cliente, não é nada, a gente tá assim, não está imune a isso, né? De acontecer um Zé Mané chegar, ou às vezes até por conta de ser concorrente, numa outra hora, fazer um comentário negativo. Existe Exatamente. um remédio para a gente evitar isso? O que que Olha, acontece? eu colocaria aí também três opções. Uma delas é você ter bastante avaliações positivas, porque daí é aquilo, né? Você tem lá, pô, a pessoa chega lá e vê que tem 100 avaliações positivas e uma negativa. Tudo bem que a gente tem uma tendência a olhar mais pro negativo, né? Você olha Mas ali não aquela uma tenha negativa. dúvida, quando eu vou comprar um produto numa loja online, você vê as avaliações, mas se tiver uma ruim, é aquela que eu vou abrir e vou olhar. Exatamente. A gente tem esse viés negativo, né? Então, vai chamar atenção, é inevitável. Só que a pessoa ela faz um ponderamento, né? Ela, de querendo ou não, ela tem algum tipo de. Não é igual se tivesse uma positiva e uma negativa, né? Não é a mesma coisa. Então você vai ter ali muito mais positivas e uma negativa. Então você talvez pense, pô, talvez para aquela pessoa ali ela deu azar, não funcionou para ela, alguma coisa assim, né? É, Então esse é o primeiro ponto, você ter muitas avaliações positivas. O segundo, como você falou, o Google, como ele é aberto, qualquer pessoa pode ir lá e comentar, né? Não tem como a Exato. gente evitar isso, né? Não tem como ter um filtro de quem é cliente ou não. Então daí entra aquele ponto que eu falei de novo de você responder, né, essas avaliações, porque daí você pode ir lá e falar assim, pô, fulano, você nem é aluno aqui da escola, por que que você deu essa nota? Né, eu vi aqui no teu perfil que você nem é da nossa cidade, tal, tal, tal. Porque daí quando a Exato. pessoa for lá e ler isso, ela vai olhar, pô, é alguém querendo sacanear, é alguém fazendo algum tipo de malvadeza aí e tal, né? Então Uhum, você consegue tentar, você consegue criar algum contexto ali. E o uhum. terceiro ponto é que tem como, no Google a gente não consegue apagar esses comentários, mas a gente consegue denunciar, né? Então seria esse terceiro ponto seria você e convidar aí o máximo de pessoas que você puder, alunos, professores, amigos, enfim, ir lá e denunciar aquela avaliação, aquele comentário, que daí, conforme, Ótimo. se tiver muitas pessoas fazendo isso, o Google pode remover essa avaliação, pode remover esse comentário. Muito bom. Nossa, bacana saber. Eu acho que é super útil, porque foi uma situação mais ou menos dessa, assim. Então, aí tem o concorrente, coisa assim, e o cara vai lá para melar o negócio, né? A gente sabe que o ser Exatamente. humano é cruel. Bom, Raia, falando desde o começo da nossa conversa, você comentou sobre o papel da Music Leads, desde a ajuda a criar um conteúdo, né, alinhar com a escola as necessidades e poder ajudar. Nesse momento, a Music Leads não gera o conteúdo, mas dá ideias, né? Você coloca esse conteúdo no ar. Você falou que ainda não está, por exemplo, editando vídeos, mas talvez aí pela sua cabeça esteja passando essa possibilidade, né, de Sim. ajudar a melhorar o conteúdo que vai ser colocado nas mídias. É, o que mais que a Music Leads tem feito? O que que você percebe de deficiência nas escolas, em geral? Né? Eu te falei assim, o pessoal é bem mais amador, né? A maioria são dos nossos clientes ou das escolas filiadas, elas são professores que viraram gestores. Então, ele tem essa dificuldade de, vamos falar assim, de disciplina. Você consegue enxergar isso também? Né? Você falou da constância, talvez esteja até atrelado a disciplina com a constância de postagens. Você percebe essa certa
displicência com os colegas? Olha, percebo sim, né? Com certeza tem. Como você falou, a realidade normalmente é essa, né? A pessoa que começa, que foi até inclusive comigo, foi assim também, né? Outras escolas aqui da minha cidade é assim também. Você começa ali a dar aula, né? Em casa, por exemplo, particular, e de repente você aluga um lugar, chama alguns amigos, tem mais gente dando aula, e quando você viu, você simplesmente está com uma escola. Passou 5 anos e você tem uma escola e, tipo, aconteceu, né? Basicamente. Exato, Você não se prepara necessariamente para isso. E então realmente isso é uma realidade, né? O que eu vejo é que, graças aí, por exemplo, trabalho aí que a Caem vem fazendo já há muito tempo, né? O, as escolas, os gestores têm se capacitado, né? Têm buscado essas capacitações, né? Têm aprendido mais o Congresso mesmo, ajuda muito com isso, né? Sempre oficinas maravilhosas relacionadas a isso aí. Então, eu tenho visto, tem várias escolas que já estão com essa visão realmente de gestor, né, de pensar que às vezes nem dá aula mais, ele está conseguindo se colocar realmente ali como gestor, como diretor daquela escola, né, como a gente sabe, não é a realidade da maioria, mas a gente vê que existe esse movimento, né, e eu imagino, né, eu espero que a tendência é que isso realmente cresça, né, essa ideia realmente de se ver como gestor, de estar pensando na parte estratégica, porque é aquilo, né, Valéria, se quando você é o dono do negócio, tem coisas que só você vai poder fazer por ele, exato. né? Então, se você não está parando para pensar nisso, para pensar lá na frente, para pensar em estratégias, para estudar sobre gestão, para estudar sobre negócio, para estudar sobre modelo de negócio, para estudar sobre vendas, que seja, para estudar sobre tudo isso que faz um negócio sobreviver, que faz um negócio crescer, ninguém vai estar estudando isso por você, né? E muito menos ninguém vai estar aplicando isso por você, né? Então, realmente, é, como, como eu falei, tem coisas que só o dono do negócio vai poder fazer por ele mesmo, né? E pelo negócio É em si. verdade. Você sabe que é uma coisa que às vezes eu gosto de dar umas puxadas de orelha no pessoal, porque assim, você faz as coisas, você, né, dá ferramentas, mas você falou, né, pôr a mão na massa, o cara não quer, né? Ele queria que, como se não passe de mágica, as coisas andassem sozinhas. É isso muito que eu percebo, né? Então você fala, olha, você dá a receita, tem que fazer isso, isso, e isso. Puxa vida. Aí o cara começa, mas daqui a pouco ele não vai para frente. Por quê? A falta de disciplina, né? Então, ele tem ideias brilhantes. Você percebe que você conversa com diretores, né? Eles têm muitas ideias e tudo mais. Mas, como dizia um amigo meu, lá do Piauí, de Teresina, ele falava: muitos têm iniciativa e não têm acabativa, né? Então, o cara começa, né, em qualquer área, né? Seja na administração, na gestão, no financeiro, nas mídias, enfim. O cara começa com aquele projeto e daqui a um pouquinho ele larga, né? Porque como não passe de mágica, ele acha que está contratando a Music Leads e que a Music Leads vai fazer a mágica acontecer. Pronto, contratei, estou pagando, agora está tudo resolvido. E não é bem assim, né? Cada um tem o seu papel no negócio e, como você bem falou, tem coisas que só o gestor pode fazer. Tem coisas como o planejamento estratégico, a realização, a cobrança de todo o processo tem que ficar na mão do gestor, né? Como é que é Exatamente. seu olhar? Exatamente, exatamente. É, e aquilo, né? Muitas vezes, se o gestor ele dá muitas aulas, por exemplo, né? A questão às vezes não é tanto dar aulas, né? Acho que esse talvez não seja o problema de fato. A questão é quanto tempo você dedica para essa atividade, né? De você dar aulas. Porque aquilo, como eu falei, professor, por melhor professor que você seja, você é substituível, né? Dentro da sua escola de música. Você pode ser o melhor professor de guitarra do mundo ali, da sua cidade, que seja. Mas tem outro professor que poderia entregar uma aula, talvez não tão boa quanto a sua, mas o suficiente para o aluno, né? Já o teu papel como gestor, como à frente da escola,
Você não vai ter alguém para fazer isso para você, né? Ou até se você for contratar, com certeza vai ser muito caro, né? Exatamente, não vale a pena, né? É, não vale a pena. Então, realmente, essa questão de você ter esse olhar 360, né? Até pegando emprestado ali o projeto Ah, gestor é. 360 que vocês têm, Obrigada. é, é algo que só você realmente pode fazer, né? Tá olhando para essas questões, pô, quantos alunos estão saindo, quantos alunos estão entrando, o que que tá acontecendo, a nossa taxa de conversão, como é que ela tá, como é que tá o nosso churn, tá na média do ano passado, não tá comparar os anos, né? Fala assim, pô, como é que foi o nosso primeiro trimestre com o primeiro trimestre do ano passado, como é que foram os meses, o que que aconteceu, o que que deu errado, o que que deu certo, o que que a gente repete pro mês o que que a gente repete pro ano que vem. Enfim, ter realmente esse planejamento, né? Que se você, como eu falei, tá dedicado muito tempo às aulas, é difícil você ter tempo para olhar para isso, né? Porque é uma coisa que realmente Exato. demanda, né? Demora, é uma coisa que você vai ter que quebrar a cabeça, né? Outro dia eu também estava conversando com um colega e comentei, se você é muito bom dando aulas, você vai ter que contratar um gestor, né? Um administrador para estar à frente. Mas você precisa ser muito bom para faturar o suficiente para a escola, de maneira que você contrate um profissional realmente que vista a camisa e que entenda o que está fazendo, né? Exatamente. Isso é muito importante. A pergunta que eu gostaria de fazer é sobre impulsionamento de Instagram e de TikTok. Eu costumo sempre fazer assim, aquele mínimo ali de valor em alguns dias, às vezes eu coloco o mínimo de valor com uma semana de impulsionamento. E a gente faz isso assim meio na intuição e meio sem saber se isso realmente tá tendo resultado, se não tá. É claro que você vê ali o número de views faz toda a diferença. Quando a gente faz esse tipo de coisa, chega a ter 5.000, 8.000 visualizações. Mas isso é real, não é? Isso é bom. Eles falam que colocar o mínimo não adianta nada, você tem que colocar um valor mais alto, porque aquilo parece que é que nem um leilão de quem paga mais é mais visto. O que vocês têm para me dizer sobre esse tipo de coisa? Cara, independentemente do valor que você utilizar, você vai aparecer, né? Você vai estar ganhando algum leilão, né? Como você falou, a plataforma ela funciona realmente como um leilão, né? Um leilão porque quando você está no Instagram, você tem espaço para apenas uma publicação aparecer, né? Isso tanto orgânico quanto pago. Então, quando vai aparecer uma publicação paga para você no Instagram, várias pessoas ali por trás, entre aspas, concorreram por aquele espaço, né? E quem apareceu naquele lugar foi quem ganhou esse leilão, né? Então, quando você investe menos, você, entre aspas, ganha menos leilões, né? Você aparece menos vezes. Quem investe mais vai estar aparecendo mais, né? É basicamente essa, digamos assim, a principal diferença. Não é que se você investe menos, você não vai ter resultado, né? A questão é o volume desse resultado, né? Pode ser que seja um resultado baixo, né, em questão de volume, e quando você investe mais, você pode ter um volume maior. E em relação aos números, os números eles tendem a ser reais sim, tá? Então essa questão de visualizações, alcance, impressões, eles são normalmente números reais sim. A questão ali talvez seja qual métrica exatamente está vendo, né, para entender como interpretar ela corretamente, né? Porque tem métricas ali que eles estão relacionadas não é necessariamente a pessoas diferentes, né? Então, às vezes, você pode estar vendo um número, você fala assim, nossa, alcançou tudo isso de pessoas, mas na verdade foi o número de vezes que o anúncio apareceu. Exemplo, se o teu anúncio apareceu 3 vezes para uma mesma pessoa, ele vai lá mostrar o número 3 e você vai achar que talvez apareceu para 3 pessoas, mas na verdade foi para uma só. Uma mesma pessoa viu 3 vezes aquele anúncio, né? Então, às vezes, o número pode estar inflado nesse sentido, né? Mas eles são reais, sim. São reais, sim. Você faz esse impulsionamento, geralmente, Inácio, com que objetivo? É gerar lead no WhatsApp, gerar lead no Instagram? Alguma coisa assim? Ou é só divulgação mesmo? Essa seria outra pergunta. Eu, eu nunca Mas a, sei a primeira eu exatamente respondi? o que é o mais interessante de fazer, porque eu não sei se o TikTok ou o Instagram ele dá três opções, né? Você quer para ter visitas, você quer para ter
para sua marca ser mais vista, não sei, tem umas opções que eu Tem também sempre várias, fico né? em dúvida o que é mais interessante de colocar e tudo, né? Aquelas Aí, perguntas no Instagram agora tem até a possibilidade de você colocar uma faixazinha com entre em contato, compre agora, agende já. Tem umas coisas também que eu sempre fico em dúvida do que o que colocar ali, né? legal. Aí entra a questão principal do quê? De qual objetivo você quer de fato atingir, né? Por exemplo, como você falou, vou pegar aqui do Instagram. O TikTok, cara, ele tem uma, por enquanto, pelo menos, né? Nesse momento que a gente tá gravando, pode ser que a pessoa assista esse vídeo aqui, essa gravação daqui uma semana e esteja diferente, né? Então, hoje aqui no dia 2 de dezembro de 2025, o TikTok ele não deixa você selecionar regiões específicas do anúncio, né? Então, você está em Belo Horizonte, é isso? É isso, Sim, É isso, sim. né? BH. Belo Horizonte, isso. Então, por exemplo, no TikTok, eu tenho quase certeza, tá? Se não mudou aí desde quando eu vi da última vez, você não consegue selecionar regiões. Você consegue selecionar apenas a cidade. Então, quando você anuncia no TikTok, o teu anúncio vai aparecer para BH inteiro, né? Então, pode ser que ele esteja mostrando para pessoas que estejam, sei lá, BH deve ser grande, né? A 10 quilômetros da tua escola, por exemplo, e que podem não ser talvez um cliente em potencial. No Instagram, você já tem uma possibilidade maior de segmentação, no sentido de colocar ali, às vezes, um raio de 3 quilômetros, 5 quilômetros em volta da tua escola, que pode ser mais interessante porque você vai estar atingindo pessoas que têm um potencial maior de ir até a tua escola e se tornar um aluno, né? Enfim, só pontuando essa uma das diferenças, né, entre o TikTok e o Instagram. Mas em relação daí a esses objetivos que você falou, como eu falei, depende do que você quer. Por exemplo, se você quer mais seguidores no teu Instagram, no Instagram da sua escola, você vai estar priorizando, por exemplo, o objetivo de visitas ao perfil. Porque daí o Instagram vai estar mostrando o teu anúncio e quando a pessoa clicar no teu anúncio, ela vai estar sendo direcionada para o teu perfil do Instagram. E isso pode estar aumentando os teus seguidores, né? Mais pessoas visitando o teu perfil, pode ter mais pessoas clicando em seguir. Se você quer gerar leads, se assim, eu quero aumentar o número de matrículas aqui da minha escola, então eu preciso gerar leads. Eu preciso gerar uma demanda aqui de pessoas mandando mensagem no direct da escola ou no meu WhatsApp. Você vai ter que selecionar um outro objetivo. Não vai dar para ser mais esse visitas no perfil do Instagram. Precisa ser uma outra coisa. Vai precisar ser o de mensagem no direct, né, mensagem no WhatsApp, algum outro tópico ali que você vai selecionar. Então depende muito, você sempre precisa pensar no teu objetivo final. Assim, o que que eu quero gerar? Quero gerar leads, quero gerar matrícula, aumentar o número de seguidores, né? Cada objetivo ali do Instagram, ele vai te entregar um determinado resultado e esse resultado precisa estar alinhado com o teu objetivo final. Deu, Inácio? Claro, perfeito. Estamos à disposição aí. Quer complementar com alguma outra pergunta? Não, é isso mesmo. Ah, legal. Deixa eu aproveitar aqui, Rayan, a entrada que você me deu no TikTok. Qual é o seu olhar hoje sobre o TikTok? Olha, Valéria, ele mudou bastante, tem mudado, né, em relação à percepção que eu tinha até, e eu vejo que muitas pessoas têm de pensar que o TikTok ele é só para adolescentes ali, criançadinhas, adolescentes aí de 18, 19 anos que usam o TikTok. Mas de várias pesquisas de público que eu tenho visto, de consumidor e tal, de ferramenta, o TikTok ele tá rivalizando ali com o Instagram já com um público de 25, 35 e 40 anos. Então, esse público de mais idade, digamos assim, né, o público ali da meia idade, ele está presente também no TikTok, né? Então, realmente não dá mais pra gente só pensar assim, eu quero falar com pais e mães para musicalização infantil, igual o exemplo que eu dei anteriormente. Ah, O TikTok ele também agora é uma possibilidade, né? Não é e mais com só o Instagram, não. adolescente, sem dúvida nenhuma, né? Com adolescente, sem dúvida nenhuma. Aprofundando um pouquinho mais no TikTok. O conteúdo que é gerado para o Instagram funciona para o TikTok ou ele deve ser adequado para o TikTok? Há alguma diferença em termos de tempo, de mensagem, de linguagem? Como é que você percebe isso, Rayan?
Olha, o ideal sempre, Valéria, cada plataforma ela tende a ter suas particularidades, né? Então, você tem lá o YouTube Shorts, pegar três lugares similares, né? Você tem o YouTube Shorts, o Reels do Instagram e o TikTok. São três ali plataformas diferentes, mas que têm ali coisas em comum. As três, o ideal, né, o que sempre muita gente indica e recomenda, né, o que grandes players fazem, inclusive, é você realmente criar conteúdo para a plataforma, né? Então você criar um conteúdo pensando no Shorts, você criar um conteúdo pensando no Reels e você criar um conteúdo pensando no TikTok. Esse é o cenário ideal, vamos dizer assim, porque como você falou, ele tem realmente as particularidades de cada um. Mas a gente sabe que isso é difícil, né? Muitas vezes já é difícil você produzir conteúdo para uma rede, quem dirá para três, né? Ou para duas. Então, sim, na medida do possível, você aproveitar um conteúdo para redistribuir ele em outros lugares, eu acho melhor do que não ter nada, né? Então, ó, você fez Perfeito. lá um Reels pensando majoritariamente no Instagram. Pô, o vídeo ficou legal, você gostou, teve um resultado bacana? Pega ele e coloca lá no TikTok também. Pega ele e coloca lá no Shorts do YouTube também. Entendi. Sobre a divulgação no impulsionamento no YouTube, você poderia falar um pouquinho? Porque a gente nem comentou nada a respeito. Olha, o YouTube ele funciona muito bem também. Eu gosto da ideia do YouTube, principalmente pelo que, Valéria? Ele é fora do comum, né? Então pensando principalmente numa questão de você agregar valor para a escola, aumentar o valor percebido, ele é uma ferramenta que tende a fazer essa diferença. Porque pensa o seguinte, você está lá no Instagram, né? Então a gente sabe que o Instagram é a ferramenta comum ali que todo mundo acessa, né, basicamente. Você está lá no Instagram, olhando o Instagram, de repente aparece o anúncio da padaria da esquina da tua rua. Você olha lá, aquilo lá te desperta alguma diferenciação? Você fala assim, não, ok, né, legal, normal. Você fala assim, pô, padaria tá anunciando ali, a padaria que eu vou, legal, bacana. Nada demais. Normal. Aí você tá lá na tua casa, no YouTube, na TV, e de repente aparece a propaganda da padaria da tua casa, a percepção é outra. Você fala assim, caramba, pô, estão aparecendo aqui na minha TV, né? Ou no computador, enfim, o que seja ali no YouTube, ele te chama mais atenção. Por quê? É fora do comum. No Instagram, como eu falei, você está acostumado a ver anúncios locais. Você vê a loja lá do centro, você vê a escola, você vê outros lugares anunciando ali no Instagram. É comum, como eu falei, é algo fácil de fazer, né? É algo rotineiro ali de acontecer. Já o YouTube não, né? É difícil você ver, como eu falei isso, você vê o restaurante da tua cidade aparecendo no YouTube. Geralmente o que que a gente vê no YouTube? Grandes empresas, você vê lá Mercado Livre, você vê Americanas, você vê Magazine Luiza, você vê não sei o quê, né? Então, quando você aparece ali, a pessoa tende a pensar, caramba, porra, sabe, essa escola aqui deve ser boa, deve ser grande, deve ser alguma coisa assim, porque você tá entre, digamos assim, os grandes, né? Também, né? Então, é algo que, na minha visão, pelo menos, né, ele realmente tende a colaborar muito com essa questão do brand, né? Com essa questão de percepção de valor da escola. Sensacional, Rayan. E como fazer isso? Os valores são acessíveis? Como é que funciona isso? Porque a mim, pelo menos, né, era desconhecido. E eu tenho, ou talvez tinha até esse momento, a percepção disso. É uma coisa que está inacessível para pequenos comércios, pequenos prestadores de serviço. Como funciona, por favor? Exatamente, essa é uma percepção bem comum mesmo. O YouTube, o Google no geral, né? O YouTube ele pertence ao Google. Ele é uma ferramenta como qualquer outra. Então, ali, os mesmos R$ 10 por dia que você utiliza no Instagram, você pode utilizar no YouTube também, né? Ele não tem Dessas ferramentas, se eu não me engano, aqui tem o valor mínimo maior que eu já vi até agora, é o LinkedIn. Então, o LinkedIn, se eu não me engano, é R$ 60 por dia o mínimo que eles cobram lá para você poder anunciar, né? Então é a única ferramenta que eu lembro assim que tem algo nesse sentido. Já o YouTube, o Instagram, o TikTok, com R$ 10 por dia, R$ 7 por dia, você já consegue anunciar alguma coisa, né? Então Sensacional. é bem acessível nesse sentido também. Nossa, eu gostei A, muito desse. Desculpe. a questão do YouTube só é que, diferente
dessas outras plataformas, como o Instagram e o TikTok, ele não é intuitivo, né? Igual, por exemplo, o Inácio comentou ali que ele faz os anúncios lá dele. Você tem ali o botão impulsionar no Instagram, né? O turbinar ali do Instagram, que seria, digamos assim, a maneira facilitada de você estar fazendo um anúncio, né? Ou seja, a própria ferramenta te incentiva a fazer o anúncio, né? Então é a maneira lá que o Zuckerberg achou de conseguir ainda mais grana ali, né? Conseguir realmente todo mundo conseguir anunciar. Então ali no teu próprio post você tem ali um botão azul que você aperta duas, três vezes e você está anunciando. Aí pode ser que gere resultado ou não, mas você está anunciando. Já no YouTube, você vai ver que não tem isso. Sei lá, monta teu canal, você faz teu vídeo, lá não tem nenhum botão falando para você clicar e impulsionar teu vídeo, né? Então no YouTube você realmente precisa criar lá uma conta de anúncios, precisa configurar certinho. É bem mais burocrático e nada intuitivo, né? Para você fazer um anúncio no Google. Então por isso até também que menos pessoas anunciam lá nesse sentido, né? Que eu digo de negócios menores normalmente, né? Porque realmente é uma plataforma que você tem que parar ali, sentar, você vai ter que no mínimo assistir algum vídeo para aprender a mexer e conseguir configurar e fazer todo o processo ali de anúncio. Mais uma dúvida da curiosa aqui, porque eu já tô pensando na campanha dentro do YouTube, do Google. Achei sensacional, porque é muito bacana, né? Você pode ter, lógico, depende da programação, mas você pode atingir família, você pode atingir a criança, você pode atingir a terceira idade. E o formato do vídeo, o que você preparou para o Reels, ele serve para o YouTube ou não? Serve, serve. Ele vai entrar aí naquele formato do Shorts, né? Que eu falei. Que ele tem a mesma configuração. Ele vai ser ali, se eu não me engano, até 3 minutos, né? E ele vai ser no formato vertical. Mesmo que a pessoa esteja assistindo num widescreen, né? Que ela esteja assistindo, como eu falei, na TV ou no computador, por exemplo, ele vai se adaptar, né? Ele vai ficar ali o vídeo no centro e aquelas telas pretas ao lado, né? Vai ficar preto dos lados. Então você pode utilizar um vídeo do Instagram mesmo, o mesmo vídeo que você utiliza de anúncio no Instagram, você pode estar utilizando lá também. Ah, com certeza nós vamos dar andamento nisso aqui. Já vou, tá vendo? Uhum. Não estava nem imaginando da possibilidade né, que seria viável poder fazer esse tipo de impulsionamento, né? Muito bacana. É, Inácio, você tem alguma questão? Nelter, tem alguma questão aqui? Outro dia eu assisti um, um vídeo interessante de IA, Hum. curso de IA, né? E a pessoa fala assim: ah, uma coisa legal de você fazer é você entrar no Instagram e ver quais que são os top trends, né? As coisas que estão mais bombando no Instagram naquele momento. Mas eu não entendi como e não sei fazer isso, não sei procurar, por exemplo, quais são os vídeos de escolas de música que fazem mais sucesso no Instagram. Você saberia me dizer como que eu procuro isso? Olha, a maneira, você vai utilizar ali o próprio recurso de busca dele, né? Você pode ir lá e colocar, você pode ir lá e colocar no campo de busca escola de música, aula de música, e ele vai estar mostrando para você. Mas eu recomendo dessas partes de trends, assim, geralmente o TikTok é mais legal, sabe? A busca dele Ah, tende a funciona melhor um pouquinho também. Aí eu não sei dizer também o quanto que as escolas produzem conteúdo no TikTok, né? As que eu conheço aqui, grande parte produz, mas não são todas nem a maioria, né? certo. Então, acho que seria uma mistura das duas aí, né? Procurar um pouquinho em cada um. Certo. Basta na lupa ali procurar escolas de música. A primeira que aparecer vai ser o que Isso, está mais bombando geralmente, naquele momento? É isso a relação? É assim? geralmente ali o que ele ranqueia, ele tende a ranquear já por esse, ele categoriza ali, né? Ele vai tentar categorizar de acordo com isso daí, sim. Pela, digamos assim, prioridade, né? Que aquele conteúdo pode ter. Entendi. É, Interessante. é interessante também, Inácio, a gente perceber que outros canais estão sendo
podem ser utilizados, o próprio TikTok, né, dependendo da faixa etária, né, que eles podem ser e estão sendo subutilizados. Então, também é uma oportunidade que surge aí, né? O próprio Ryan, que É, trabalha com tantas escolas, falando que nem todo mundo usa o TikTok, e muito menos o YouTube, são oportunidades que surgem de você pegar um potencial cliente para você, que ainda não foi abordado, né? Com aquela lavagem cerebral que todo mundo está fazendo. claro. Eu assisto TikTok e ouço dizer que o algoritmo dele é o mais inteligente desses todos, né? E eu É percebo realmente. isso visto que para mim, por exemplo, você pode passar 1000 vezes para cima o dedo que nunca aparece uma dancinha, que é a coisa que o TikTok é mais famoso. Por que não Exato. aparece dancinha para mim? Porque eu não gosto de dancinha, né? Então, eu nunca dei um joinha, nunca assisti uma dancinha mais de 1 segundo. Por causa disso, ele não aparece dancinha para mim, nunca, né? Verdade. Então ele é inteligente nesse sentido, né? As coisas que aparecem para mim são coisas que eu acho interessantes, coisas que eu busco e que eu vejo no TikTok. Então ele não é mais essa coisa tão infantil e adolescente como quando ele surgiu ele era, né? Ó, eu fiz aqui uma busca de teste, Inácio, só para exemplificar aquela ideia, né? Eu procurei aqui na lupa por escola de música. Aí, inicialmente, ele vai mostrar algumas contas, né? Ele tá mostrando aqui para mim. Mas mais para baixo aqui ele vai ter posts. Aí esses posts aqui que eu acredito que estão a melhor referência que pode ter, né? Porque daí Ah, tá. quando ele aparece esses posts aqui, embaixo do post ele mostra quantos views que teve. Então, por exemplo, tem uma aqui que eu já vi que tem 117 mil views. Ó, Tem outra aqui que isso é eu tô alto, vendo aqui que tem bem alto. 99 mil views, né? Então são conteúdos que você pode apertar aqui para ver, né? E ter ideias aí de referência de conteúdo e tudo mais. Ótimo, legal. E no Aproveita. Instagram o raciocínio é parecido? Ah, o que eu fiz aqui foi no Instagram. Foi no Ah, Instagram que eu no fiz isso. Instagram. Ah, Isso. tá. Entendi. Eu ia questionar justamente isso. Saindo um pouquinho de o que a outra, o concorrente está fazendo, vale para a gente também, por exemplo, para a escola. Ela fala: puxa, esse vídeo que eu fiz teve muita visualização, teve muita interação, enfim, ou compartilhamento, né? Que hoje em dia o pessoal está colocando muito com valor agregado ao compartilhamento. Vale para a gente, para gerar novos conteúdos, se basear no que teve um bom resultado? Olha, vale sim, Valério, com certeza. É que daí aí entra num ponto, né, que, que é mais chato. Eu que gosto dos números, não, né? Mas para a maioria das pessoas é. Que é essa questão do resultado. O que exatamente você vai entender como resultado bom ali. É porque, por exemplo, se a gente for pensar ali no Instagram, você tem várias métricas. Por exemplo, você vai ter uma métrica ali que vai ser de alcance, quantas pessoas o teu post alcançou. Você vai ter o número de curtidas, você vai ter o número de comentários, você vai ter o número de compartilhamentos, como você falou, e você vai ter o número de salvamentos. Então, pode ser que um post que você coloque lá, ele tenha baixo alcance, poucas curtidas, poucos comentários, poucos compartilhamentos, mas ele tenha muitos salvamentos. Pode ser que você poste alguma coisa lá que ele tenha poucas curtidas, poucos comentários, mas tem muito compartilhamento, Entendi. né? O, o, o- aí depende se você fez aquele post com aquele objetivo. Né? Por exemplo, Entendi. um exemplo disso, né? Essa ideia de salvamento, o que que acontece? É geralmente quando você dá algum tipo de dica, quando você coloca lista de algum tipo de coisa, né? Por exemplo, teve um vídeo um tempo atrás que eu vi que eu achei interessante, que inclusive eu salvei, que é um cara lá falando assim, ó, músicas para você colocar pro seu filho ouvir até os 2 anos de idade, tal, 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 que ajudam com não sei o quê. Enfim, falou uma série de coisas lá. Aí ele falou ali umas 4, 5 músicas. Aí eu ia lembrar, tava sem caneta, tava sem nada para anotar. Eu fui lá e salvei aquele vídeo. Então aquele ali provavelmente é um vídeo que tem uma alta taxa de salvamento. Pode ser que ele não tenha tantas curtidas, tantos comentários, mas o objetivo dele ali, provavelmente, com aquele vídeo é gerar realmente salvamentos, né? As pessoas salvarem aquele conteúdo. Então tudo depende um pouco disso, né? A gente sempre acaba sempre olhando mais ali às vezes para curtidas, né? Mas essas métricas aí, elas são tão importantes quanto, né? O próprio CEO do Instagram
Mossari, se eu não me engano o nome dele, ele já falou várias vezes que uma das métricas mais importantes ali do Instagram para entregar o conteúdo é o compartilhamento. É, Eles estão dando prioridade para isso, para conteúdos que são compartilháveis, né? Que a pessoa pega aquele conteúdo e manda para outra pessoa ali no direct. Então, quando acontece esse tipo de ação por parte ali da outra pessoa, ele entende que aquele conteúdo é bom e ele tende a mostrar mais vezes aquele teu vídeo, né? Então, você criar conteúdos com essa intencionalidade, né, de fazer com que as pessoas compartilhem mais vezes, por exemplo, é, é uma estratégia, né? Também. perfeito. E o Facebook? Cara, tem gente falando aí que o Facebook vai ter um reavivamento, que vai ter mais gente usando de volta, que tem gente voltando. Eu não sei dizer, cara. Na minha experiência com anúncios, ele é bem diversificado, assim. Geralmente as escolas preferem trabalhar só com o Instagram nos anúncios, né? Geralmente traz um público um pouco mais qualificado. Mas tem escolas que eu atendo aqui que trabalham com os dois e também funciona bem, né? O Facebook, normalmente, você vai ter um público ali de mais idade. É mais comum disso Entendi. acontecer, né? Então, se você, Certo. por exemplo, sei lá, você quer trabalhar com a terceira idade, né? Igual um lance lá do Gus, né? Conde lá, que ele tem as paradas lá de Aham. bateria para a terceira idade. O Facebook, ele pode funcionar melhor, né? Com esse público, né? Entendi. Mas, normalmente, as escolas têm focado mais no Instagram mesmo. Tá certo. Muito Joia. legal. Eu tô vendo você no vídeo, me tá lembrando muito uma pessoa que faz uns vídeos de vozes dos Beatles. Não é você não, né? Não, não é eu não. Pode parecer, mas não é eu não. Tá certo. Eu acho que ele até é inglês. Olha Tá aí, bom. tem um xará meu por aí. É. Ah, muito legal, gente, né? A gente foi um papo muito produtivo, Raia, 100%. Eu agradeço demais a sua disponibilidade. Queria deixar uma frase aqui que eu acho que já comentou dessa frase, né? Mas que serve para a gente, né? E que vem complementar tudo que você falou aí, que é para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Qualquer estrada serve. Então é importante um planejamento e que a gente saiba o objetivo das nossas ações, em tudo, né? Estamos falando especificamente de mídias, mas de estratégia financeira, estratégias didáticas, pedagógicas, né, metodológicas, ou do próprio crescimento da escola. E eu acredito que quando você falou do perfil dos públicos, ou o tipo de divulgação para quem você quer falar, qual o objetivo da sua campanha, isso é muito importante, né? Então, para quem não sabe onde vai, qualquer estrada serve. A gente deve Perfeito, estar bem claro onde quer chegar e o que que vai fazer para chegar desse outro lado da ponte, né? Então perfeito. eu vou encerrar aqui, mas deixando o Rayan para as palavras finais, mais uma vez agradecendo. Valério, de novo, né? Agradecendo aí a parceria, agradecendo o convite. Um prazer sempre estar podendo contribuir com alguma coisa aqui, né? Então, lembrar que estou sempre à disposição, sempre que precisar de algo aí, só me chamar que estaremos aqui. Muito obrigada, Music Lead, sempre se aperfeiçoando cada dia mais e com toda essa bagagem, simpatia e carisma do Rayan. Obrigada, gente. Um lindo dia, bom trabalho a todos e até a próxima. Tchau, tchau.